Namastê, aquarianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre janeiro de 22. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito, tirando 4 cartas do tarô, uma runa e uma carta de conselho do Metatron no final. Vamos lá. Imperador, Justiça, Morte e o Diabo. Vocês tiraram só arcanos maiores, né? O que significa isso? Significa que janeiro é um mês muito marcante para vocês. E eu posso dizer que ele representa um marco, tá? Vou por partes. Ele representa um marco de vida, um marco encarnacional mesmo, não só em relação ao ano, tá? Você vai precisar inaugurar um novo modo de viver. Esse modo de viver, ele vem a partir do pensar. Então, você precisa vislumbrar um novo modo de vida, tá? Agora, isso não significa que você vai exageradamente viver a partir do mental, que você vai ficar racionalizando tudo, né? Na verdade, precisa haver um espaço também para a experimentação, para o corpo físico, para o divertimento, você abrir a cabeça para um outro estilo de vida radicalmente diferente com relação ao que você vinha vivendo até então, tá? Vamos por parte. O imperador aqui para o material, incluindo carreira, trabalho, finanças, é a sua vida cotidiana. Você vai precisar de método, né? Você vai precisar de organização. Você vai precisar também de um pensamento empreendedor, tá? O imperador é muito interessante de ter aqui. Ele me remete a essa questão de empreendedorismo, porque o imperador é aquele que governa e governa a si mesmo, né? Se você está numa posição de destaque dentro da sua empresa, se você é empresário, profissional liberal, você vai estar mais favorecido em janeiro. Agora, ainda que você não esteja numa posição de tanto destaque e você trabalhe para alguém, né? Se você tiver uma mentalidade empreendedora, você vai perceber que você vai mais longe em janeiro. Tem aqui também um chamado para a gestão de recursos, mas nada demais. Você simplesmente assumir as rédeas da sua vida a partir das finanças. Você vai ter que encarar, né, o que está diante de você, né? Tem que olhar a real. Não vai poder fugir da verdade, tá? Você pode estar até desestimulado, né, com a realidade que você vive, né, como que ela está. Mas para você conseguir construir de uma outra maneira, para você transcender até, você tem que olhar para o que está acontecendo. Não adianta você fingir que não está acontecendo ou fingir que não é de uma determinada maneira. Agora, se você colocar método na sua vida cotidiana, né? Você seguir uma rotina que faça sentido para você e você conseguir ter um pensamento empreendedor que leve você mais longe, você vai perceber que vai ficar tudo mais leve e mais fácil, tá? Lembra dessa ideia, você vai ter que governar a sua vida em janeiro.
sem delegar para ninguém, né? Sem colocar essa responsabilidade na mão de ninguém. É o aquariano quem vai ter que fazer. Significa que você não vai receber ajudas ou que você não pode contar com ninguém? Não, né? Não vamos exagerar tanto, mas é preferível que você tome a frente das coisas, tá? Que você não fique esperando que alguém, né, ou que uma instituição faça por você, né? Você vai precisar chegar no lugar onde você deseja, né? E tá muito consciente, né, desses seus desejos, para você conseguir até pensar em estratégias que sejam de fácil aplicação. A justiça promocional. A justiça é uma carta que eu costumo ligar muito a Libra, e vivenciada dentro do aspecto emocional ou de relacionamentos, aqui existe um chamado para você buscar equilíbrio e harmonia em todas as suas interações, tá? Aqui não tem um relacionamento de destaque. Você vai precisar observar se as suas relações em geral, elas atendem a um princípio de justiça no sentido de você estar vivenciando um equilíbrio entre o dar e receber com outra pessoa ou numa situação, tá? Aqui tem uma coisa um pouco mais particular que não vai dizer respeito à maioria. Aqueles de vocês que estiverem enfrentando um processo de divórcio, né, é possível que os resultados eles já venham em janeiro, e você precisa relativizar um pouco o que você acha que é justo dentro da situação. Você tem que procurar pensar em algo mais macro. Você tem que pensar em resolver, né, fazer com que o divórcio saia, né, aquilo que está nas suas mãos, porque nem tudo está, né, o que cabe a você, né, você projetar, pensar, agir de modo a resolver a situação, sair do litígio, a você ficar investindo, né, eternamente num confronto, porque você quer as coisas do seu jeito. Você tem que pensar também em ceder. Às vezes as pessoas elas não querem ceder, não só num divórcio, mas em N outras situações. E quando se fala de relacionamento, quando se fala de dividir bens, quando se fala do peso emocional que às vezes uma relação pode ter na vida da pessoa, é comum que cada um busque o seu, né? Mas você vai precisar pensar pensamentos um pouco mais elevados. Você vai precisar sair um pouco da própria história, porque a resolução é mais importante do que qualquer outra coisa, tá? Lógico que eu estou fazendo uma leitura geral, algo particular, porque não vai valer para todos, mas é preciso que você entenda que sair do confronto vai te dar mais, né? Você tem mais a ganhar do que se você pensar só quero conseguir tais coisas. Para os aquarianos em geral, você olhar esse princípio de justiça dentro dos relacionamentos em busca de um equilíbrio, mesmo que você ache que isso é um tanto idealista, né? Que talvez isso não seja possível de se atingir nas relações reais, vamos dizer. Mas é sim, e tá aqui a energia presente. Então significa que você tem capacidade para isso, né? Você não vai estar usando uma máscara, né,
uma máscara de pessoa que você não é, em especial aqueles com ascendente em aquário. Então, se você for brutalmente honesto com você mesmo e com as outras pessoas das suas relações, eu acredito que você consiga chegar nesse lugar comum, tá? Muitas pessoas aí, independente de signo, né? Elas estão perdendo totalmente a noção do que é bom senso. Bom senso aqui com justiça pro emocional é o que cabe. Aqui também existe um outro chamado para que você seja justo com você mesmo e você não fique se julgando, se criticando com relação a algum tipo de emoção que você tenha. Em especial porque vai estar fácil para vocês detectarem ou vivenciarem os seus aspectos sombrios por conta do diabo aqui no espiritual. O diabo, ele não é uma carta negativa, né? Mas eu tenho que falar de seus aspectos negativos porque ele é um arcano muito simbólico, muito forte. Então tem sim uma possibilidade de você trabalhar os seus aspectos de sombra justamente porque eles estão aflorados. Mas se eles estão aflorados, isso tem um motivo, é para você ver, né? Existe uma intenção por trás. A gente não ganha mais luz e consciência só espalhando amor pelo planeta Terra. Você precisa fazer trabalho de sombra para você alcançar muitas vitórias. O que é trabalho de sombra? Você reconhecer aquilo em você que você não quer enxergar. Não necessariamente é uma característica ruim, pode ser uma característica super positiva, mas que você não vivencia aquilo porque você acha que você não pode, que você não é capaz, que você não merece, que você não alcança. Tem aqui também uma determinada questão, isso vai ressoar para alguns. Eu não posso ter um relacionamento de tal forma porque não me cabe, eu não mereço. Vai ser mais um relacionamento na minha vida, eu não sei se eu consigo, né? Você travando contato com os sentimentos de baixa autoestima e de crença de falta de merecimento. Então você se pegando falando essas coisas, né? Sendo exageradamente crítico com você mesmo e com os outros. Então, no que você vê isso, você já consegue perceber que tem algo para mudar. E como é que você muda? Você volta para um olhar de bom senso. Você atua de acordo com o que o bom senso faria, por exemplo, tá? A morte para o mental, né? Por conta da morte no mental é que eu falei lá no início que você vai precisar de um outro modo de vida. E para traduzir isso de uma forma melhor e mais precisa, você vai necessitar de uma nova filosofia de viver. Vai passar pelo mental. Como eu disse, não é que você vai exageradamente racionalizar as coisas da sua vida. Você até tem tendência para fazer isso. Mas como tem ali o diabo no espiritual, né, a parte positiva desse diabo vai levar você a uma nova busca pelos prazeres. O que é o prazer de viver? O que é estar vivo de verdade? O que é aproveitar a vida? Você vai filosofar a respeito disso. E não é que você vai ficar preso nos pensamentos. Você vai usar o mental, né, o seu racional para você se investigar, mas quando for o momento, você vai colocar o racional ali do lado e você vai viver também. Né? Não é para você
passar o mês de janeiro só pensando naquilo que deu errado e usando o que deu errado para ver se consegue fazer alguma coisa diferente ou acertar dessa vez. Não é por aí, é mais profundo do que isso. É você se questionar o que é estar vivo, o que é ter uma boa vida, o que é prazer de viver, como é que eu recupero isso se eu acho que eu não tenho. É a partir daí que você começa a ter novas ideias. E essas novas ideias, elas têm potencial para gerar um novo estilo de vida mesmo, alguma coisa mais radical, tá? Não é nada lá muito suave, não. É como você fazer mudanças assim quase imperceptíveis. Não, são mudanças grandiosas. E começam em janeiro. Vocês ficaram com a runa branca. A runa branca é a runa do Weird, do destino. Passado, presente e futuro tecidos numa coisa só. A gente tem um vício de pensamento, né, que aprendemos e que é útil, né, quando estamos encarnados, mas na verdade não é só uma crença, é falso. A gente acha que passado, presente e futuro são uma linha temporal e que não existe relações entre eles, mas na verdade passado, presente e futuro não existem. Existe o eterno agora. Você, para refletir, né, sobre o que é esse novo modo de viver, você vai estar no eterno agora. Você vai fazer algum tipo de projeção de futuro? Sim, porque você vai ficar pensando no que você quer vivenciar. Mas essa vivência, ela só vai acontecer num outro eterno agora, né? Se você desloca demais na linha do tempo, você começa a acreditar que aquilo dali nunca vai poder existir. E aí você não faz nenhuma mudança de fato, né? Você tem que começar com pequenas coisas. Começar com o que você tem agora, porque pode parecer que é pouco, né? Começar só com o que tem agora. Mas no que você faz isso, você está trabalhando com o tempo que você tem. E você vai ganhando ânimo para fazer coisas maiores. Outra questão relativa a essa runa, né? Ela, num certo sentido aqui para mim, ela está dando um peso a esses arcanos maiores, né? Os arcanos maiores, eles são arquetípicos, né? Vocês vão, de fato, estar lidando com energias muito profundas em janeiro. Como eu falei, é um ponto, é um marco. Você vai lembrar de janeiro de 2022 na sua vida, tem uma relevância para a sua história. Pode ser um ponto de virada para você. Você vai perceber também que tem ali, né, a trama do destino te envolvendo. Você vai estar pensando, sim, no que você pode fazer de fato, né? Eu tinha falado sobre uma postura mais empreendedora, mas o empreendedor, ele também sabe reconhecer cenários. Então tem uma questão aqui de reconhecer cenários. E não você fazer acontecer aquilo que você quer porque você quer. Mas você trabalhar com o que está disponível. Olha, eu vou conseguir assumir as rédeas da minha vida, não me interessa como é que o mundo vai estar, porque eu consegui analisar cenários, né? Você conseguiu... Eles estão falando assim, para cada cenário, vocês vão precisar fazer uma metamorfose. E por conta disso, se adaptar, né? Se encaixar ao que está acontecendo do lado de fora, mas sem perder a integridade, né? Porque tem a morte fala de metamorfose,
E a integridade aqui, ela estaria tanto no imperador quanto na justiça, né? Então você vai perceber, né, que não é tão vítima das circunstâncias. E isso é um aprendizado gigante para você. Você já sabe disso, tá? O lance é que talvez você não esteja conseguindo viver a partir dessa força interna. Vou tirar agora a carta do Metatron. Vocês ficaram com o raio branco. O raio branco significa pureza e inocência aqui nesse deck. Tem aqui, né, esse diamante. O diamante traz aquela imagem de você se lapidar, você se construir, faz sentido. Você está se aperfeiçoando, né? Então você está se aperfeiçoando como pessoa. E significa que já está na hora de você aperfeiçoar a sua vida. A vida, ela tem que caber nesse seu novo eu, e não o contrário. Não você ficar fazendo concessão, né? Você ser uma pessoa menor do que você pode ser só porque você acha que é o mais prudente. Isso não combina com você. E tem também aqui essa asa, né? É um aceno para você desenvolver ou aprofundar uma relação com os seres angélicos, se você achar que você está precisando de auxílio, tá? Auxílio espiritual mesmo. E a pureza, no caso, acho até que mais a pureza do que a inocência, ganhando força esse mês, porque um diamante lapidado, ele está mais próximo da perfeição, né? A perfeição aqui, entenda ela como o resultado desse aprimoramento, né? Um diamante, ele se forma sob pressão, né? É o que está acontecendo com você. Você está se tornando esse diamante. Justamente por isso que você merece viver a vida que você deseja. E não o contrário. Vou me adaptar ao que está por aí. Não, né? Você vai ter que fazer por onde, né? E ganhar os seus espaços. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aos aquarianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo. Arrum.